Com a infinita graça do nosso Deus, mais um dia nos encontramos aqui. E que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês, meus irmãos. A nossa espera para cultuarmos juntos está se encerrando. Se Deus permitir, no próximo dia 13 de setembro, próximo domingo, retornaremos os cultos solenes na IPT. Vá no boletim informativo e lá tem as orientações. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 44, dos versos 1 a 5. Eu peço que você acompanhe a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Meu irmão, com certeza na sua infância você já desobedeceu aos seus pais. E por vezes achou que não receberia determinada coisa pela sua desobediência. Talvez você já ouviu assim: não vou te dar aquela coisa porque você não está merecendo. Assim o povo de Israel estava se sentindo. Quando nós olhamos o capítulo 42 e 43, nós vemos a desobediência ali registrada. E eu quero pegar alguns trechos e mostrar aos irmãos. Porque o povo estava exilado, angustiado pelo que estava acontecendo. E o Senhor diz a eles: tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouve. É um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz: restitui. Acaso não foi o Senhor aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. A humanidade, meus irmãos, há meses passa por uma noite sombria, onde passos estão sendo dados no escuro sem saber o que tem 1 metro à frente. Diante dessa enxurrada de informações que nós temos recebido, diante de muitos interesses da situação, desencontros, a fé de muitos tem se esfriado. Muitos que não estão conseguindo desenvolver a sua salvação, como Paulo orienta em Filipenses 2. Quantos irmãos com dificuldades para entender na prática que Deus está no controle de todas as coisas. Quantas vezes perguntamos, no nosso íntimo: Deus, o Senhor está vendo o que está acontecendo? Senhor, realmente o Senhor está no controle? Olha tudo o que está acontecendo. Muitos cristãos têm se perguntado diante dessa situação que nós temos enfrentado. Talvez você que me ouve nessa noite também está ouvindo o Senhor falando com você. Não me tens invocado, ó Filipe, ó fulano, ó ciclano, e de mim te cansaste. Talvez você ouça o Senhor falando a você nessa noite: tem ouvidos, mas não me ouve. Não dá ouvidos à minha lei e não anda nos meus caminhos.
Meus irmãos, a mensagem impactante que eu tenho para você nessa noite é que o Deus gracioso enxerga os seus escolhidos e com amor as chama para uma restauração. Como ele falou ao povo, ele também fala a você: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Então, quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, apenas os 5 primeiros versos do capítulo 44, nós encontramos 3 perguntas que podem ser respondidas. Na verdade, nós encontramos 3 respostas para possíveis 3 perguntas que nós podemos fazer a respeito desta restauração. E a primeira delas é: a quem se destina essa restauração? Nós encontramos nos versos 1 e 2. De início, nós precisamos entender que é o Senhor que escolhe os seus. Não é qualquer pessoa que está escolhendo. Veja, é Yahvé, aquele que o nome era impronunciável, o único e verdadeiro Deus, o que disse: eu sou o Criador de todas as coisas, o que produz vida, aquele que, por modo assombrosamente maravilhoso, forma o ser humano. É ainda aquele que é o provedor das necessidades, esse é aquele que escolhe. Nesses versos que nós vemos aqui, iniciais, por 2 vezes o Senhor diz que ele escolheu, e ele está direcionando a Jacó e a Israel. Nós precisamos lembrar que Jacó e seu irmão Esaú lutaram no ventre da sua mãe. Os irmãos se lembram dessa passagem? E na hora de nascer, Jacó segurou o calcanhar do seu irmão e no momento oportuno, em outra situação, ele comprou do seu irmão o direito de primogenitura. E depois ainda usurpou a bênção que era do seu irmão. Então, devido a essa circunstância, Esaú chama de enganador. Então Jacó também pode ser conhecido como enganador, mas veja como é interessante o agir de Deus. Quando nós vamos em Gênesis 32, diz assim: perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Mas aí quando nós vamos algumas páginas aqui para frente, em Gênesis 35, nós vemos o Senhor aparecendo a Jacó, o abençoando e dizendo, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Vimos que o Senhor está chamando o seu povo, os seus escolhidos, representados aqui na pessoa de Jacó e de Israel. E com isso, Deus está o quê? Assegurando a aliança que ele fez com Abraão. Lá no começo de Gênesis. Meus irmãos, aos seus escolhidos, também Deus dá uma ordem para que o ouvissem. Ouvissem o que ele tinha para dizer, como se ele dissesse assim, presta atenção, olha, ei, presta atenção no que eu tenho para dizer. E aí ele começa dizendo para que não temesse, ó Jacó, ó Israel, não temas. Nós temos relatos bíblicos que a desobediência ao Senhor levou povos às ruínas, à destruição, porque o Senhor é santo e justo. Algumas traduções colocam, não tenha medo, meu servo Jacó. Pela desobediência, o povo esperava que Deus os destruísse, mas Deus não apenas fala para não ter medo, como de maneira muito enfática, ele os chama de amado. E a palavra usada aqui é Jerusum, que assim, é pouquíssimas vezes essa palavra foi usada. Essa palavra significa o correto, descrevendo o que é um caráter ideal. Meus irmãos, Efésios diz que
pela graça e não méritos nossos, somos eleitos e predestinados, salvos através da vida e obra de Jesus Cristo. Essa promessa de restauração espiritual se destina aos eleitos, aos que creem no único e suficiente Salvador Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, morto e sepultado, mas que ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, aquele que subiu aos céus, que está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Essa promessa de restauração se destina aos eleitos do Senhor. Meus irmãos, a restauração é para os eleitos. E a segunda pergunta que este texto nos responde, nós encontramos a sua resposta no verso 3 e 4, é a seguinte: em que consiste essa restauração? Então nós vemos aqui no que consiste, que é no derramamento de água sobre o sedento, no derramamento do Espírito Santo sobre os amados e no brotar de árvores junto a correntes de águas. Então vejamos, o derramamento de água sobre o sedento, o que a palavra de Deus quer dizer a respeito disso. O Senhor vai derramar água sobre o sedente, torrentes sobre a terra seca, assim diz o texto que nós acabamos de ler. Sabe aqueles dias que vamos fazer compras no centro da cidade? O clima está seco, a temperatura alta, muito abafado. Sabe quando nós ficamos sedentos, aquele desejo por tomar um copo de água gelado, uma água fresca, e a gente fica desejando tomar esta água? Da mesma forma, quando nós pensamos na terra seca, e se você cresceu onde havia terras, plantações, ou até mesmo se você gosta de mexer com plantas, sabe muito bem a importância da água em todo esse processo de plantação. Você pode ter uma terra muito bem adubada, um terreno com boas medidas, um clima ideal para aquele determinado tipo de planta. Você pode selecionar as melhores sementes, mas em sua grande maioria, se a terra não receber água, jamais a sua planta vai nascer. Jamais a planta vai florescer, jamais a árvore dará frutos. Olha a importância da água aí. O Senhor diz que derramaria água sobre o sedento. A água pode significar vida e o Senhor está prometendo aos seus escolhidos uma renovação de vida. Ele vai saciar a sede daqueles que têm o desejo de buscá-lo. O Senhor vai saciar a sede que o salmista apresenta lá no Salmo 42, no 1 e 2, quando ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Jesus Cristo se coloca como fornecedor da água da vida e afirma: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Meu querido irmão, você que me ouve nesta noite, em Cristo a nossa sede é saciada, os nossos anseios são saciados, as nossas sequidões são supridas. Nós devemos orar como o salmista quando diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Os irmãos lá onde se lembrar, se já viram quando a terra está bem seca, quando começa a cair água e a terra suga assim de forma interessante a água. Nós devemos, meus queridos irmãos, buscar ansiosamente como terra seca,
por Cristo, pela água da vida. Mas a restauração do Senhor também consiste em derramar do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele já atuava no Antigo Testamento, desde a criação, quando nós vemos lá em Gênesis que está registrado que ele pairava sobre as águas. Há um comentarista chamado John Walsh, e ele diz neste trecho, comentando que o derramamento do Espírito resulta no cumprimento das promessas de Abraão, e ainda diz que o evento do Pentecostes estava na mente de Isaías, o profeta. Nós podemos entender que Isaías sabia que se do alto não descesse o Espírito Santo para habitar na vida do povo, o pecado continuaria a dominar aquele povo. A corrupção continuaria presente se o Espírito Santo de Deus não viesse sobre eles. A morte prevaleceria na vida do povo, como é declarado em Isaías 32, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. Isaías 32. Jesus Cristo, quando ele vai falar aos seus discípulos no Evangelho de Lucas, ele diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí, quando nós vamos no início do livro de Atos, temos o evento do Pentecoste, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele lugar e passou a habitar nos seus escolhidos. E hoje, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus habita no verdadeiro cristão. Ele é nosso consolador, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Lembra de Paulo, quando escreve aos irmãos de Éfeso, ele orienta para que não se embriagasse de vinho, mas que fossem cheios do Espírito Santo. E como isso? Falando com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo e sujeitando uns aos outros. Nós, eleitos do Senhor, fazemos parte da aliança que Ele fez com Abraão, que passou por Jacó e se chegará aos nossos descendentes, chegou a nós e chegará aos nossos descendentes, com a aliança do Senhor. Por isso nós devemos buscar constantemente pelo enchimento do Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus habita em nós e sem Ele não há restauração. Repito, sem o Espírito Santo de Deus não há restauração. É Ele quem nos ajuda e nos dá força, mas nós devemos reconhecer aos pés de Cristo que estamos com sede, sedentos por restauração, e que então Ele nos ajude. Mas há também a restauração do Senhor, que consiste no brotar de árvores junto a correntes de águas. Como já mencionei há pouco, uma planta sem água não frutifica, não vive. O povo sabia o que era uma terra seca, eles sabiam o que era essa escassez de água para o plantio, para dar água ao gado, eles sabiam o que era essa falta de água. E aí o Senhor está falando de brotar árvores junto a correntes de águas. Correntes de águas. A promessa do Senhor para o povo e a sua descendência, quando apresentado como árvores que brotam junto a correntes de água, trata-se da posteridade com as bênçãos vindas de Deus, uma restauração completa, viva, cheia do Espírito Santo de Deus, e é isso que o Senhor está prometendo ao povo. Enquanto um solo sem água ou com pouca água, o terreno demora para brotar. Já o salgueiro aqui descrito pelo profeta retrata um estado de prosperidade. E, meus irmãos, somente em Cristo
nós temos prosperidade. Somente em Cristo há o crescimento em abundância das coisas do Senhor. Apenas olhando para Ele é que nós, então, seremos como árvores juntos a correntes de água. Mas a terceira pergunta que esse texto responde, que é: por que então buscar esta restauração? E a minha resposta é: porque Deus derrama suas bênçãos sobre os eleitos e amados. E meus irmãos, isso é uma honra, um privilégio, pois não temos mérito algum. Nós não fizemos nada para merecer. Veja, ainda assim podemos desfrutar dessas bênçãos. Lembra quando eu comecei a minha fala? Dizendo que aquele povo estava em desobediência com o Senhor. Aquele povo estava achando que seria consumido pelo Senhor, pela sua idolatria, pela sua desobediência. Mas o Senhor os chama de amados e eleitos. E é isso que o Senhor faz com os seus eleitos e com os seus amados. Ele derrama as bênçãos dele. Então, para nós, isso é um privilégio, meus irmãos. Privilégio esse que nós devemos buscar essa restauração para que vivamos assim. As bênçãos que o Senhor derramaria sobre o povo. É interessante esse trecho, o verso 5, porque as bênçãos do Senhor, quando derramadas sobre o povo, atrairia não somente os judeus, aqueles que já sabiam que eram ali o povo escolhido do Senhor, mas também os gentios. E atrairia para adorar ao único e verdadeiro Deus, e nós notamos isso quando o texto relata para nós, quando diz que já é do Senhor, já sabia que era do Senhor, o outro se intitulará do Senhor, ou seja, vai se apropriar, e pensando que aqueles que não eram judeus eram gentios, ou seja, o judeu já fazia parte daquele povo, então só poderiam ser os gentios, né? Esse outro grupo de pessoas ali colocado. Isso nos mostra que as pessoas iriam adorar ao Senhor por ver as pessoas brotando Deus como a relva, né? Florescendo como plantas juntas a ribeiros de água. Meus irmãos, pessoas exalando o bom perfume de Cristo, ou seja, pessoas restauradas testemunhando de Cristo. Dando exemplos, sendo exemplos a ponto de outros desejarem fazer parte da aliança do Senhor, desejarem adorar a este Deus. Quando a gente olha o contexto histórico, no Oriente Próximo, era comum que os escravos levassem a marca dos seus senhores como a marcação da propriedade ou de uma identificação, e alguns deles levavam essa identificação na mão, né? Outros levavam como se fosse bracelete pendurado em algum lugar visível do corpo, para que assim que as pessoas olhassem, conseguissem ver a quem essa pessoa pertencia, a quem essa pessoa servia. E meus irmãos, nós precisamos lembrar e entender que nós somos marcados pelo Senhor com a bênção do Espírito Santo de nós, com a bênção do Espírito Santo de Deus que veio sobre nós e que nos selou. Meus irmãos, nós temos a marca de Cristo. E quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais nós buscamos esta restauração como a terra seca, mais as pessoas verão a nossa marca, a marca de Cristo. Eu quero concluir a reflexão desta noite dizendo que Deus não mudou. A promessa de Deus é a mesma para os eleitos. Ele tem vida plena, ele tem restauração para os seus amados. Mas espera que todo o nosso ser, espera que todo o teu ser seja dele e que seja gasto no serviço dele, que ele domine as suas paixões.
Meus irmãos, que Ele possa dominar as suas paixões, pois lá do alto céu vem essa restauração, porque favor Ele concede aos que são dele, pois é um Pai de amor. Que Deus te abençoe e lhe conceda uma boa semana. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faz-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu, o avivamento